Capítulo 208. Bip, bip, bip. O telegrama instalado no escritório do capitão de repente ganhou vida, aparentemente tendo recebido um novo telegrama. Mas Klein e Leonard não podiam se distrair. Eles estavam contando os movimentos do ponteiro dos segundos no relógio enquanto suas lágrimas escorriam de seus olhos vermelhos. 10, 9, 8. Reticências. Naquele momento, Dan Smith carregou a caixa prateada quadrada e feita de osso para a recepção, com uma expressão solene. Megose, que estava puxando mecha após mecha de seus cabelos loiros, abriu uma ferida tão profunda que era possível ver o osso por debaixo da carne. Era como se algo tivesse sido ativado. De repente, ela se levantou e apontou para Dan Smith em seu casaco preto e gritou: "Você quer matar meu bebê! Você quer matar meu bebê!" Bum! A voz aguda e aterrorizante reverberou. Klein sentiu como se estivesse sendo atingido na cabeça com uma marreta. Ele esqueceu de contar, pois ficou tonto e com dor de cabeça. Sua visão ficou vermelha e parecia haver um líquido escorrendo de seu nariz. Ele subconscientemente olhou de soslaio e viu os olhos de Leonard Mitchell. Seu nariz e os cantos dos lábios estavam cobertos de sangue fresco. Seu rosto estava extremamente pálido e seu corpo tremia como se estivesse prestes a cair. Provavelmente estou no mesmo estado. Klein controlou seus pensamentos e continuou a contar em silêncio, pulando 2 números. 5, 4. Reticências. Surpreendido pela voz terrivelmente aguda, os olhos cinzentos de Dan Smith ficaram cheios de veias vermelhas claramente visíveis. Os vasos sanguíneos em seu rosto também se sobressaíram, cada um era como uma cobra venenosa. Havia também um líquido vermelho escorrendo de seus ouvidos. Mesmo se sentindo tonto, sua forte força de vontade o levou a manipular a urna de Santa Selena e abrir a tampa. Dentro da caixa, havia uma escuridão profunda. Na escuridão, havia areia fina e brilhante. A cena era magicamente bonita, como uma noite estrelada sendo armazenada em uma caixa. O ambiente ficou subitamente escuro, e a escuridão tomou conta de toda a recepção. No ar, havia incontáveis fios pretos, frios e lisos flutuando. Eles se aproximaram de Megose e a cercou quase instantaneamente. Não era como uma teia de aranha, mas mais como os tentáculos de uma criatura desconhecida. Megose já havia arrancado seu globo ocular direito. Ele pendia por um fino cordão de carne sob a órbita ocular. Ela olhou para Dan Smith com ódio enquanto gritava: "Você deve morrer!" Bang! Dan foi jogado longe por uma força sem forma e bateu com força na parede oposta. A parede rachou e tijolos voaram. Ele cuspiu um bocado de sangue no chão, mas ambas as mãos ainda estavam segurando firmemente a urna de Santa Selena. Ele a segurou com toda sua força e a impediu de cair no chão. Esses incontáveis fios pretos, frios e lisos se contraíram e prenderam Megose firmemente no lugar. Não importava quantas chamas malignas surgissem repentinamente ou que sua pele tivesse começado a secretar um líquido que cheirava a enxofre, nenhuma dessas defesas causou danos aos fios que a seguravam. 3, 2, 1. Klein e Leonard correram pela partição simultaneamente. Um deles estava segurando uma peça quente e fina de ouro, e o outro já tinha apontado seus 5 dedos com o ladrão de vasos sanguíneos enrolado em torno de seu pulso esquerdo para Megose. Megose, que não parecia mais humana, lutava enquanto sua carne crescia nos 2 lados de seus ombros. Eram uma mistura de vasos sanguíneos e veias verdes, redondas como a cabeça de uma criança. Acima das 2 cabeças, rachaduras se espalharam rapidamente e se transformaram em pares de olhos. Megose de repente percebeu perigo se aproximando e abriu a boca.
O canto de seus lábios se abriu até os ouvidos. Ela iria dar a maldição profana a todos os inimigos que tentassem prejudicar seu filho. Naquele momento, Leonard cerrou o punho esquerdo enquanto virava seu pulso. Seu rosto pálido ficou lívido e os vasos ficaram saltados, como um monte de minúsculos vermes venenosos. A maldição profana de Megose parou de repente, e ficou presa em sua garganta. Ela parecia ter perdido a capacidade de falar e a capacidade de evocar maldições. Klein aproveitou a oportunidade e murmurou uma palavra antiga em Hermes com uma voz profunda. Luz. Eu quero luz, e haverá luz. Ele de repente sentiu a fina peça de ouro coberta por símbolos misteriosos ficar quente e emitir uma luz ofuscante, como se tivesse se tornado um sol em miniatura. Logo depois disso, Klein injetou mais da metade de sua espiritualidade e jogou o charme do sol ardente em direção a Megose, que estava presa pelos fios. A recepção ficou instantaneamente transparente, a escuridão e melancolia desapareceram simultaneamente. Os finos fios pretos que prendiam Megose encolheram como se estivessem instintivamente evitando algo. Mas antes de Megose obter sua liberdade, ela já havia visto a luz do sol. Em algum momento da luta, um buraco havia aparecido no teto da companhia de segurança Black Journey, e o buraco ia até o telhado do terceiro andar. O céu azul e a luz do sol apareceram simultaneamente. A fina peça de ouro se combinou com a luz do sol acima de Megose e imediatamente se expandiu. Foi de uma luz esférica para uma esfera com incontáveis chamas em espiral ao seu redor. Brrr. Todo o edifício tremeu vigorosamente e as janelas de vidro nas ruas próximas se estilhaçaram. No entanto, o poder da luz esférica concentrou sua força em seu núcleo, sem dissipar muito, e envolveu Megose. A luz era tão forte que Klein, Dan e Leonard não conseguiram abrir os olhos. Klein conteve as lágrimas e olhou com os olhos semicerrados. Ele viu que a luz havia se dispersado, mas as chamas ainda estavam queimando. Entre elas, havia muitas cinzas negras dançando no ar. Megose e o bebê em sua barriga não estavam à vista. Assim como a mesa de café, copo d'água, jornal e o sofá da recepção. Acabou? Acabamos com o filho de um deus maligno antes que descesse sobre este mundo, e sua mãe ao mesmo tempo. Klein ainda não conseguia acreditar. Sua experiência com videogames lhe dizia que o chefão não podia ser tão fácil assim. De repente, ele sentiu arrepios por todo o corpo. Seus instintos de palhaço lhe disseram que havia um perigo extremo se aproximando. Sem pensar, Klein rolou para a esquerda abruptamente. Nesse momento, um braço comprido com uma lâmina de osso branco extremamente afiada apareceu e cortou o local do nada. A monstruosidade tinha uma beleza anormal e flutuava no ar. Era incrivelmente rápida e era quase impossível evitar seus ataques. Uoshi! As roupas de Klein no lado direito do peito foram rasgadas, sua pele se rompeu e, sua carne, junto com os ossos, foi dividida em duas. A ferida era tão profunda que ele quase podia ver um de seus pulmões. Se não fosse por ele ter sentido o perigo se aproximando de antemão e ter se esquivado a tempo, o golpe o teria cortado ao meio. Mas, mesmo assim, Klein ficou mais lento. Dor extrema encheu sua cabeça e bagunçou sua consciência. No final da lâmina de osso branco, uma figura voou rapidamente. Se não fosse pelo inchaço na barriga, talvez ninguém pudesse identificá-la como Megose. Seu cabelo e vestido estavam completamente queimados. A pele do rosto e do corpo estava carbonizada, preta e descascando, pedaço após pedaço, em flocos. Seu nariz derreteu, deixando apenas 2 pequenos buracos negros para trás.
Os globos oculares dela não estavam em lugar algum, e havia fracas chamas brancas dançando nas órbitas vazias. As duas cabeças, que apareceram dos dois lados dos ombros de Megose, foram queimadas. O braço esquerdo dela se tornou a lâmina de osso branco que estava segurando, parecia demoníaca, porém santa. Craque! Enquanto o chão tremia, Megose ignorou Dan e Leonard, assim como os finos fios pretos, frios e lisos que se lançavam sobre ela novamente. Ela foi para cima de Klein, que havia parado depois de rolar para longe, e apontou a lâmina de osso branco para o pescoço de Klein, prestes a cortá-lo. De repente, ela ouviu uma voz que continha um tom rico em blasfêmia. Renda-se! Leonard levantou a mão esquerda e apontou a palma da mão para Megose. O artefato selado 2A105 enrolado em seu pulso havia se transformado de um vaso sanguíneo pálido e manchado de sangue, em um intestino carmesim que havia se expandido a ponto de parecer pronto para explodir. Com a ajuda do ladrão de vasos sanguíneos, Leonard havia roubado com sucesso a maldição profana de Megose, e estava tentando usar seu poder para assumir seu controle. Apenas uma habilidade no nível dela seria eficaz. Sob a influência da maldição profana, Megose dobrou a cintura e seus joelhos tremeram constantemente. Seus movimentos pararam e os fios pretos ao redor a cercaram, como se tivessem encontrado uma presa deliciosa. Klein também aproveitou a oportunidade para rolar na direção oposta, deixando um rastro de sangue carmesim. No entanto, ele conseguiu algum alívio de sua dor extrema e, enfiando a mão no bolso, pegou o último charme do sol ardente. Ele aproveitou a oportunidade quando Megose estava parada para acabar com ela, de uma vez por todas. Se ela aguentasse até o bebê nascer, o resultado estaria além da imaginação deles. Bum! A cabeça de Megose explodiu por conta própria. Sua pele e carne carbonizada voaram em todas as direções. Mas seu corpo sem cabeça aproveitou a oportunidade para se livrar do efeito da maldição profana. Bum! O corpo carbonizado de Megose se transformou em um projétil, que se disparou em direção a Leonard. Já que a maldição profana havia sido violentamente interrompida, Leonard ficou temporariamente congelado no local. Naquele momento, Dan Smith ainda estava segurando a urna de Santa Selena com força. Seu rosto estava anormalmente pálido, e os fios pretos e frios ainda estavam perto de Megose. Craque! Megose trombou em Leonard, jogando-o contra a parede, que desabou com o impacto. Alguns ossos de Leonard trincaram, e havia sangue saindo de sua boca incessantemente. Sem sequer conseguir pensar, ele desmaiou instantaneamente. Megose ergueu a lâmina de osso branco, mas os incontáveis fios pretos que emanavam da urna de Santa Selena a envolveram novamente e estavam prestes a prendê-la no chão. Sem tempo para cuidar de seus ferimentos, Klein rapidamente pegou o fino charme em seu bolso. No momento em que ele iria recitar o antigo encantamento em Hermes, algo repentinamente soou na sala profunda, escura e silenciosa. Oh! Era o choro de um bebê. Ponto.